senhoras e senhores, presentes, assessores, convidados, e, enfim, a todos os vereadores que se fazem presente, aos internautas que nos acompanham via internet. E, sendo assim, havendo um número legal de vereadores, está aberta a sessão ordinária do segundo período legislativo da Câmara Municipal de Vereadores de Concórdia. Dando continuidade a esta sessão, solicito ao secretário que faça a leitura da ata de reunião ordinária do dia 11 de dezembro, ou melhor, do dia 2 de fevereiro de 2015. Ata da reunião ordinária do dia 2 do mês de fevereiro do ano de 2015. Às 18 horas do dia 2 do mês de fevereiro do ano de 2015, tendo como local o plenário da Câmara Municipal de Vereadores, na cidade de Concórdia, Estado de Santa Catarina, comparecendo os vereadores para a realização da reunião ordinária da 18ª legislatura. Verificado o quórum e havendo o número legal de vereadores presentes, o presidente declarou aberta a reunião. Ata da reunião anterior, lida e aprovada a ata da reunião ordinária realizada no último dia 11 do mês de dezembro do ano de 2014. Matéria de expediente, leitura das correspondências recebidas. Projetos recebidos, de autoria do Poder Executivo, projeto de lei complementar número 1/2015, projeto de lei complementar número 2/2015, projeto de lei complementar número 3/2015, projeto complementar número 4/2015, projeto de lei número 1/2015, de autoria do vereador Evandro Pegoraro, projeto de lei número 2/2015. De autoria do vereador Alain Gugliani, projeto de lei 3/2015. Proposições recebidas. De autoria do vereador Artemio Tigara, pedido de informação número 1/2015. Indicação número 7/2015. E de autoria do vereador Vilmar Comaceto, indicação 8/2015. Deliberação das proposições. De autoria do vereador Artemio Tigara, pedido de informação número 1/2015, indicações 5, 6 e 7 de 2015. Em discussão, usou a palavra o autor das proposições. Em votação, foram aprovadas por unanimidade de votos. De autoria do vereador Edilson Massoco, pedido de informação número 2/2015. Aprovado por unanimidade de votos, sem discussão. De autoria do vereador Jadson Miguel Prudente, requerimento número 3/2015. Em discussão, usou a palavra o autor da proposição. Em votação, foi aprovado por unanimidade de votos. De autoria do vereador Alain Gugliani, requerimento número 4/2015. Indicação número 4/2015. Em discussão, usou a palavra o autor das proposições. Em votação, foram aprovadas por unanimidade de votos. De autoria do vereador Vilmar Comaceto, requerimento número 6/2015. Em indicação 8/2015. Em discussão, usou a palavra o autor das proposições. Em votação, foram aprovadas por unanimidade de votos. De autoria do vereador Rogério Luciano Pacheco, indicação 2/2015 e 3/2015. Em discussão, usou a palavra o autor das proposições. Em votação, foram aprovadas por unanimidade de votos. Pequeno expediente. O presidente, nos termos do artigo 132, inciso 1, não concedeu a palavra. Ordem do dia. Não teve matérias para votação. Grande expediente. Usaram da palavra os vereadores Rogério Luciano Pacheco, vereador Alain Gugliani, vereador Dirceu Biondo, vereador Vilmar Comaceto, vereador Gilberto Antônio Romani, com a parte do vereador Vilmar Comaceto, que solicitou, informando que esclareceu ao vereador Romani que esse serviço não pode ser assumido pelo poder público em virtude de alguns fatores de ordem administrativa. Também usou da palavra o vereador Gilberto Antônio Romani, que retomou o uso da palavra. Em seguida, vereador Edilson Massoco e vereador Artemio Tigara, vereador Evandro Pegoraro e vereadora Marilane Fiamete Stuani também fizeram uso da palavra. Esgotada a pauta e ninguém mais desejando se manifestar, o presidente convocou os vereadores para a próxima reunião ordinária, no dia 3 do mês de fevereiro de 2015, às 18 horas, tendo como local a Câmara de Vereadores. Agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião. Para constar, mandou que lavrasse a presente ata, que após lida e aprovada será assinada por quem de direito. Está em discussão a ata da reunião anterior. Como ninguém quer discutir, coloco em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão.
Está aprovada a ata da reunião anterior. Correspondências recebidas do secretário regional Fábio Ferri, que convida os novos vereadores para participarem do lançamento do edital de licitação do projeto de esgotamento sanitário do município de Concórdia, no valor de R$ 39.500.000, que acontecerá nesta quarta-feira, dia 4 de agosto, às 16h30, tendo como local o Palácio do Governo Estadual em Florianópolis. Correspondência do delegado regional de polícia, Marcelo Sampaio Nogueira, se colocando em mútua colaboração entre a Polícia Civil do Estado de Santa Catarina e a Câmara Municipal de Vereadores de Concórdia, objetivando reduzir a criminalidade nesse município e alcançar a excelência na segurança pública. Do vereador Rogério Luciano Pacheco, indicando o vereador Rogério Luciano Pacheco para ser o líder da bancada do PSDB para o biênio 2015-2016. Proposições recebidas. Passamos à deliberação das proposições, então. Leitura das proposições. De autoria do vereador Dirceu Biondo, pedindo informação número 3/2015, que solicita informações referentes à Fundação Municipal de Esportes de Concórdia. De autoria do vereador Edilson Massoco, requerimento número 7/2015, que requer o envio de ofício ao senhor Carlos Chiodini, secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico e Sustentável, ao senhor Antônio Marcos Gavazzoni, secretário de Estado da Fazenda, e ao senhor Fábio Luiz Ferri, secretário de Estado do Desenvolvimento Regional de Concórdia, solicitando informar o valor arrecadado pelo Estado de Santa Catarina referente à compensação financeira da usina hidroelétrica de Itá para o município de Concórdia e onde foi aplicado desde o início do repasse até a presente data. De autoria do vereador Alain Gugliani, requerimento número 8/2015, que requer o envio de ofício à senhora Denise Vazata Marques, gerente do Centro de Distribuição Domiciliar da Agência dos Correios de Concórdia, solicitando para que seja feita a entrega de correspondências na rua Ernesto Vivan e arredores, loteamento Vale dos Pinheiros, no bairro Parque de Exposições. De autoria do vereador Edilson Massoco, indicação número 9/2015, que sugere que os recursos da compensação financeira oriundos da barragem hidrelétrica de Itá sejam investidos em infraestrutura e pavimentação asfáltica rural e em programas como fomento à agricultura, piscicultura, lazer, turismo, entre outros. Do vereador Jadson Miguel Prudente, indicação número 10/2015, sugere que seja asfaltado o prolongamento da rua Nossa Senhora de Lourdes, ligação ao loteamento Jardim Ângela, em frente ao campo do Nacional, no bairro da Gruta. Indicação número 11/2015, que sugere que seja feita a pintura das faixas elevadas e das faixas de travessia de pedestres nas ruas do município de Concórdia. De autoria do vereador Rogério Luciano Pacheco. Indicação número 12/2015, sugere que seja instalada a sinalização de trânsito da rua Augusto 7, localizada nos bairros da Gruta e Industriários. E indicação 13/2015, que sugere que seja instalada a sinalização de trânsito da rua Francisco Casagrande, localizada no bairro da Gruta. E indicação número 14/2015, que sugere que seja instalada a sinalização de trânsito da rua Nelson Arendt, localizada no bairro da Gruta. De autoria da vereadora Marilene Fiamete Stuani, indicação número 16/2015, que sugere que seja efetuada a melhoria e o recapeamento da pavimentação asfáltica da terceira pista da rua Adolfo Conder, sentido Rua Dr. Maruri. De autoria do vereador Arlan Gugliani, as indicações de número 17/2015, que sugere que seja constatado com o órgão competente, a fim de providenciar a recolocação do telefone público tipo orelhão na rua João Suzin, em frente ao velatório municipal. Indicação número 18/2015, que sugere que seja constatado com o órgão competente para que seja viabilizada a contratação de um fonoaudiólogo para atuação exclusiva na Secretaria Municipal de Saúde. E indicação número 19/2015, sugere que seja contatado com o órgão competente para que seja viabilizada
a contratação de 6 odontólogos comunitários para atuarem no programa Estratégia Saúde da Família. E de autoria do vereador Vilmar Comaceto, indicação número 20/2015, sugere que seja feito estudo e adoção de medidas a fim de evitar o deslizamento de encosta na rua REC, no trecho entre a rua Senadora Atílio Fontana e o início da rua Andréa Biasus, no bairro Santa Cruz. Passamos para a deliberação das proposições. Pedido de informação número 3/2015, do vereador Dirceu Biondo. Em função da ausência do vereador, deixaremos então esse pedido de informação para mais tarde e passamos para a sequência então. Do vereador Edilson Massoco, requerimento número 7/2015 e indicação número 9/2015. Está em discussão e votação o requerimento número 7/2015 do vereador Edilson Massoco e da indicação 9/2015 do mesmo. Com a palavra o proponente. Presidente, demais vereadores, vereadora, imprensa, funcionários dessa casa, cumprimento aqui em especial o colunista, os blogueiros, Gilberto Schmidt, obrigado pela presença. Em seu nome, cumprimento as demais pessoas que fazem parte do plenário e também me permito que eu possa cumprimentar todas as pessoas que nos assistem, nos acompanham via internet. Mas, presidente, vai ter mais a indicação 9/2015, onde estamos sugerindo que os recursos da compensação financeira, oriundo da barragem hidrelétrica de Itá, sejam investidos em infraestrutura e pavimentação asfáltica rural e programas como fomento à agricultura, piscicultura, lazer, turismo, entre outros. Conforme estabelecido na Lei 8.001, de 13 de março de 1990, dados pela Lei 9.433/97, são destinados 45% dos recursos aos municípios, outros 45% dos recursos arrecadados são destinados ao Estado e o restante, os 10%, são destinados à União. O município de Concórdia já arrecadou até o final do ano passado um valor de R$ 38.632.913, desde então o funcionamento da hidrelétrica. O Estado, o mesmo montante, e a União, então, ficando com R$ 7.726.400. De acordo com a Lei Federal número 7.990, de 28 de dezembro de 1999, é vedada a aplicação dos recursos da compensação financeira em pagamento de dívida e quadro pessoal, podendo o município aplicar os recursos nas mais diversas áreas e ações, mas principalmente em infraestrutura urbana e rural, e programas como fomento à agricultura, piscicultura, turismo, lazer, entre outros. Faço essa indicação sugerindo ao Executivo que, com base na Lei 7.990, de 1999, para que possamos investir esse recurso em pavimentações rural. Tendo em vista que praticamente esses recursos, nos últimos anos, falo diretamente, foram investidos na área urbana. Não que esses recursos foram mal investidos, mas praticamente nesses 15 anos o que foi arrecadado foi investido na área central. Por que nos próximos 15 anos nós não investirmos esses recursos na área rural e destinar esses recursos para a pavimentação rural? Cito aqui as principais, como Acesso a Pinhal, Barra Bonita, Barra do Tigre, Sede Brum, Terra Vermelha, 3 de Outubro, entre outros. Eu entendo que se nós investirmos apenas 7 milhões por ano, nós temos condições de pavimentar 10 quilômetros por ano e devagarinho conseguir melhorar a vida do homem do campo que lá trabalha e melhorar as condições de infraestrutura e estrada para que aquelas pessoas podem receber a matéria-prima e escoar melhor a sua produção, além de valorizar esses imóveis e incentivando a permanência do homem do campo lá na sua categoria ou no seu setor, que é a agricultura. Então, peço apoio aos demais vereadores, até porque esse recurso é oriundo da agricultura.
todos nós temos conhecimento, e já tem como nome, o próprio nome diz, compensação financeira. Eu entendo, então, que fazendo jus ao nome, se é uma compensação financeira e é oriundo da agricultura, vamos fazer que esse recurso realmente seja destinado para a agricultura. Peço apoio aos demais vereadores. Obrigado, presidente, serviço para o momento. Agradeço a presença de todos. Muito obrigado. Continua em discussão e votação a indicação 9/2015 e o requerimento 7/2015, de autoria do vereador Edilson Massoco. Ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. O requerimento número 7/2015 e a indicação 9/2015 estão aprovados. De autoria do vereador Alain Gugliani, requerimento número 8/2015 e indicações número 17, 18 e 19 do ano de 2015. Está em indicação e votação o requerimento 8/2015, a indicação 17/2015 e a indicação 18/2015 de autoria do vereador Alain Gugliani. Com a palavra o proponente. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, funcionários da casa, assessores, também nossa saudação à imprensa, Dr. Gilberto Schmidt, que nos acompanha na sessão também, Dr. Wilson, professora Ede, presidente Tafarel, as pessoas que nos acompanham em suas residências, assessores e demais presentes. Mas, senhor presidente, são 4 proposições que eu venho pedir o apoio dos senhores vereadores, 2 delas já um tema bastante batido nesta casa e vamos continuar na insistência, e 2 são temas novos que vamos estar trazendo na discussão de hoje. O que já tem sido batido muito, e uma luta que eu tenho tido já desde o mandato passado, é a questão dos telefones públicos, dos orelhões. Onde já fizemos levantamento, é notório, e isso todo mundo já deve ter constatado, que cada dia que passa diminui o número de orelhões na cidade. Os que funcionam já são raridade, né? É feito toda a cobrança, como o Poder Legislativo tem feito, o Poder Executivo também, mas a gente sabe do descaso da empresa e muitas cobranças já têm sido feitas. E o que a gente está, então, voltando a essa tona, não estamos mais nem insistindo para que sejam todos os aparelhos como sempre teve, mas pelo menos os locais que estão extremamente necessários, como este da indicação 17 que estamos apresentando, onde na frente do velatório municipal, já há mais de ano, eles desativaram o telefone público, arrancaram inclusive o aparelho, porque quando tem problema eles arrancam, deixam somente o tubo de ferro como está lá, e já apresentei isso no ano que passou, e sabemos que é um local que há um fluxo muito grande de pessoas, inclusive que permanecem madrugadas adentro, e muitas vezes, em questão de emergência, o celular não funciona, está sem bateria, e há uma necessidade. Muitas pessoas têm reclamado dessas questões pontuais, como é o caso do velatório, como é o caso do Hospital São Francisco, que tem 3 aparelhos lá, mas raramente estão os 3 funcionando. Geralmente é um só. Quando arruma um, o outro está fora de serviço. Além de outros locais também que são extremamente importantes. Então a gente sabe, já se falou muito, já se discutiu, que está fora de moda, mas sabemos que é uma necessidade e muitas pessoas precisam disso. Então a gente está reforçando o pedido da recolocação deste aparelho exclusivamente no velatório. A questão também da distribuição das cartas é um assunto que muitos vereadores já debateram aqui na casa no ano que passou. Estamos reforçando essa questão, especialmente nos novos loteamentos. A gente sabe que o trabalho do Correio é intenso, mas a gente pede uma atenção especialmente nesses novos loteamentos, como citamos aqui no caso do Parque de Exposições, os loteamentos ao redor dele e outros locais também, que possam realmente chegar às correspondências em dia, porque sabemos aí da necessidade da população desse trabalho. E já as outras 2 indicações, que também peço o apoio, sabemos que a área de saúde é uma área muito importante e o município tem feito o seu trabalho em todas as áreas, mas a gente reforça um pedido em 2 áreas, uma delas através da indicação 18, onde pedimos a contratação de um fonoaudiólogo que fique exclusivamente na área de saúde, porque a gente sabe que é um atendimento muito constante nessa área e a busca é muito grande. Então é importante que tenhamos um profissional nesta área que seja realmente encaminhado na Secretaria de Saúde. Por outro lado, também sugerimos a contratação de 6 odontólogos comunitários,
para atuarem exclusivamente no Programa Estratégia de Saúde da Família. É uma demanda muito grande e a gente espera também que isso possa ser contratado por um município que com certeza vai beneficiar a população, como já fizemos uma luta que tivemos já há muito tempo atrás na questão do fisioterapeuta. Hoje já é uma realidade, mas Concórdia não tinha na sua rede municipal fisioterapeuta. Então, estamos avançando e entendemos que essas proposições são importantes e por isso que pedimos o apoio dos senhores vereadores. Obrigado. Continua em votação e discussão o requerimento 8/2015, a indicação 17/2015, a indicação 18/2015 e a indicação 19/2015 da autoria do vereador Arlan Gugliani. Ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação. Os vereadores que são favoráveis permaneçam como estão. A indicação 19/2015, indicação 18/2015, indicação 17/2015 e requerimento 8/2015 estão aprovados. Do vereador Jarderson Miguel Prudente, indicações número 10/2015 e indicação número 11/2015. Está em discussão e votação a indicação 10/2015 e a indicação 11/2015 do vereador Jarderson Miguel Prudente. Como ninguém quer se manifestar, coloco em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. A indicação 11/2015 e a indicação 10/2015 estão aprovadas. Do vereador Rogério Luciano Pacheco, indicações número 12, 13 e indicação número 14 do ano de 2015. Está em discussão e votação a indicação 12/2015, indicação 13/2015 e indicação 14/2015 do vereador Rogério Luciano Pacheco. Com a palavra o proponente. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, senhoras e senhores da assistência, imprensa, servidores desta casa, internautas, pessoas aqui já nominadas, mas, excelência, venho até essa tribuna, tendo em vista essas 3 proposições que estão relacionadas diretamente ao bairro da Gruta, onde fui procurado por vários moradores, com relação a não ainda instalação da sinalização de trânsito dessas 3 ruas. E, queira ou não queira, isso causa uma certa insegurança, não só para os pedestres, mas também para os motoristas que lá transitam. E aí, eu analisando esse aspecto, né, quando dá licitação para a viabilização da obra, no caso da realização do asfalto, acredita-se que deva, né, constar no edital a realização dessa sinalização dessas ruas, né? Porque, caso contrário, isso não aconteça, não esteja acontecendo no edital ou na própria licitação, você vai estar ferindo a lei de trânsito. Então, eu acredito que deva constar no edital, e aí a gente espera que a administração venha a cumprir o que a legislação determina, e acredito, não só no que a legislação, mas o que o próprio edital deve estar constando, porque se não constou no edital, há um erro, há uma falha, né, porque não está cumprindo a legislação de trânsito. Então, o que se aguarda, e não é só nessas ruas, a gente vem observando, né, que infelizmente em algumas das ruas que foram feitas, mais recentemente, claro, elas não estão com essa sinalização. Então, a gente espera que, diante dessa proposição, que seja observado essa nossa... essas nossas proposições, e que sejam também contempladas outras ruas aqui da nossa cidade com essa sinalização que é necessária. Muito obrigado, senhor. Continua em discussão a indicação 14/2015, a indicação 13/2015 e a indicação 12/2015. Ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. As 3 indicações, então, estão aprovadas. Da vereadora Marilane Fiamete Stuani, indicação número 16/2015.
Está em discussão e votação a indicação 16/2015 da vereadora Marilane Fiamete Stuani. Com a palavra, proponente. Boa noite a todos. Quero cumprimentar o presidente, em seu nome os demais vereadores, cumprimentar os assessores, a imprensa, a Ede, que está nos acompanhando hoje. Em seu nome, Ede, cumprimento todas as mulheres e os senhores aqui presentes. Eu fiz essa indicação porque ali na rua Adolfo Conder, que é perto do Correio, que vai sentido a Dr. Maruri, a hora que a gente passa tem um elevado. Eu acho que foi posto asfalto, né? E aí ficou tipo uma lombada e se tornou perigoso aí, tanto para os veículos quanto para as motos. Então, gostaria, sim, que fosse visto com urgência antes que ocorra algum acidente. Então, esta é a minha indicação, somente para prevenir. Então, ficou assim, eu acho que colocaram asfalto e com o sol e com os caminhões pesados, ele tem uma elevação, então precisa sim ser visto para não ocorrer nenhum acidente. E ontem, com o adiantado da hora, né, como eu fui a última a falar, vou falar agora, eu esqueci não, rapidinho, só parabenizar a mesa e desejar sucesso. Obrigada. Obrigado, vereadora. Continua em discussão e votação a indicação 16/2015 de autoria da vereadora Marilane Fiamete Stuani. Ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. A indicação 16/2015 está aprovada. Do vereador Vilmar Comaceto, indicação número 20/2015. Está em discussão e votação a indicação 20/2015 do vereador Vilmar Comaceto. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. A indicação 20/2015 está aprovada. Agora sim, com a presença do vereador, está em discussão e votação o pedido de informação 3/2015, de autoria do vereador Disseu Biondo. Com a palavra, o proponente. Queria, senhor presidente, antes de mais nada, né, pedir desculpas aí pelo atraso. A gente estava em outro município aí, o trânsito, e como foi dito aqui ontem, a estrada muito ruim mesmo, né? Então, aceito a justificativa. Ocasionando esse pequeno atraso. Mas eu queria, então, cumprimentar o senhor presidente, cumprimentar toda a mesa diretora, os senhores vereadores, a senhora vereadora, saudar aqui nossos assessores parlamentares, a imprensa, pessoas que nos prestigiam, e demais pessoas também que nos assistem Sim. pela TV online. Mas eu tomei a liberdade de fazer solicitar nessas informações, então esse pedido de informação referente à Fundação Municipal de Esportes. Até quero pedir aqui desculpa se de repente nos últimos tempos, aí, os últimos meses, alguém já fez isso, mas na verdade é para ter informação mesmo de como anda a estrutura, né? Então gostaria de pedir ao líder do governo, a bancada do governo aí da situação, se pudesse trazer toda a estrutura, as modalidades que hoje o município investe. A gente sabe que vem sendo feito um bom trabalho nessa questão, principalmente no trabalho de base. Então única e exclusivamente para a gente ter essas informações para repassar. Muitas vezes as pessoas nos questionam no dia a dia sobre os atletas, enfim, quanto se está gastando com tal atividade, tal modalidade. Então a gente, se pudesse ser por escrito, né, relacionando todas elas, enfim, os atletas que competem por Concórdia, que são de fora, e a gente sabe, né, que é bastante complicado, vamos dizer assim, porque são muitas modalidades, mas eu acho que dá para relacionar bem e a gente pode ter essas informações para repassar para a população. E, então eu quero mais uma vez pedir desculpas e gostaria então da aprovação dos senhores vereadores. Obrigado. Continua em discussão o pedido de informação 3/2015. Ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. O pedido de informação 3/2015 está aprovado.
Está livre a palavra no pequeno expediente. Com a palavra, o vereador Evandro Pegoraro. Senhor presidente, demais vereadores, vereadora, imprensa que nos prestigia também nesta noite, Tafarel, Sindicato dos Públicos, servidores, também quem nos assiste via online, sejam todos cumprimentados. Mas eu também gostaria aqui, na funcionaria do governo, como ontem, essa questão da rua coberta sempre é importante estar esclarecendo, e ontem a gente também aqui se posicionou, mas hoje, na funcionaria do governo, também buscamos mais dados. Então, essa questão do custo, em relação ao custo da obra, já começou um debate lá em dezembro, onde houve alguns apontamentos, ou enfim, algumas declarações de que seria 4 milhões o custo da obra. Este é um valor realmente que causa um pouco essa informação causa confusão, né, ali fora. Então, a gente tem que esclarecer. Temos aqui uma nota de esclarecimento, onde a Prefeitura hoje também nos forneceu mais dados, que é importante, e realmente lá em dezembro foi divulgada uma nota pela Prefeitura de 1.800.000, na qual essa nota, com o que está acontecendo hoje, fica dentro desse valor aproximadamente. Então vamos fazer alguns esclarecimentos importantes para também tirar dúvida e sempre aqui deixar bem claro a seriedade do nosso governo, sempre feito os editais, está tudo no nosso site, da Prefeitura Municipal de Concórdia, as planilhas, a empresa vencedora, enfim, da licitação. Com relação, então, ao custo do projeto mecânico, que é 9.900 na nota feita em dezembro. Esse custo continua 9.900. O contrato de R$20 mil é para todas as obras do município de Concórdia. Ou seja, então, somente 9.900 é utilizado na rua coberta. As demais obras que precisam desses projetos mecânicos também se utilizam, e o contrato é o número 121/2014. O valor das luminárias, então, R$ 53.783. A sua colocação, que foi objeto aqui também levantado ontem, é responsável, está também na licitação, a empresa ganhadora, que é a Solo Engenharia Limitada. Então, essa também está aqui nas planilhas, descrito a colocação dessas luminárias. Valor estimado, então, para a recuperação asfáltica, R$ 15 mil, que esse ainda também está em processo de licitação. Outro valor que foi aqui colocado em dezembro foi o valor da construção dos passeios, R$ 115 mil. Esse processo de licitação já saiu e ficou em R$ 95.518. Aqui já houve uma redução, então, daqueles R$ 1.800.000 de R$ 19.500. Valor de colocação de tubos de drenagem e captação de água pluvial, previsto no orçamento da rua coberta, pois são materiais e serviços inerentes à obra. Também está na planilha, então, os tubos, está, como falei, no site da Prefeitura, as planilhas também, está lá, os tubos, foi através da empresa Solo, que fizeram, então, a sua colocação e também os tubos. O custo dos tubos também pela empresa ganhadora. O valor gasto com horas máquina, mão de obra, materiais, brita, serviços da Prefeitura. O valor estimado em torno de R$ 3 mil. Esses valores, onde a Prefeitura também fez, inclusive, a limpeza do local para a abertura do Sonho de Natal, a parada natalina, enfim, essas atividades. Então, foi utilizado, então, toda a mão de obra e os equipamentos e as máquinas da Prefeitura. A madeira, por exemplo, especificada, está, então, também na licitação, todos os suas planilhas. Projeto para foros e revestimentos dos pilares é de pinos tratado em autoclave e com acabamento final em 2 demões de verniz semitransparentes. O pinus é classificado como uma madeira macia e que oferece mais trabalhabilidade para aplicação e devido aos seus fins, como foro curvo do projeto, e torna o tratamento mais eficaz devido a maior impregnação na madeira, comparada a outras, e resultando na maior durabilidade. Para garantir a madeira utilizada na obra seja especificada, são feitos
aferições visuais, como dimensões e aparência, e são exigidos da empresa certificações e procedimentos de garantia e durabilidade. Então, eu tenho aqui, inclusive a madeira é de reflorestamento, essa questão ambiental toda é bem importante hoje nas obras, né? E os pinos, por exemplo, têm um certificado de garantia aqui da empresa de 15 anos. 15 anos tem um certificado de garantia que a empresa dá, tem um certificado aqui, claro que dentro das suas normas, né, especificadas. Portanto, também segue aqui o questionamento de ontem quanto às telhas. Peço mais um minutinho, senhor presidente. Telhas de policarbonato, as mesmas seguem as especificações do memorial. A espessura é 0,8 e suas ondulações aumentam a sua transparência. Qualquer informação, então, se dirigir até a parte técnica da prefeitura, está se fazendo toda a averiguação da obra, a sua fiscalização, e esclarecer que o valor é de 1.800.000, até ficou um pouco abaixo devido, então, aqui alguns ajustes que teve na licitação. Esclarecer que nosso governo é um governo sério, honesto, transparente, que zela pelo dinheiro público, está tudo na página também colocado. Só fazer esse esclarecimento para que se não deixe dúvidas da nossa seriedade, da nossa honestidade com o cuidado com o dinheiro público. É isso, senhor presidente, e muito obrigado. Concedo a palavra agora ao vereador Arlan Gugliani. Deixa eu só liberar aqui. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, funcionários da casa, pessoas aqui que nos acompanham, a todos também que nos acompanham através de suas residências. Mas, senhor presidente, quero inicialmente pedir a essa casa, primeiro destacar que no dia de ontem, então, tomaram posse os novos diretores das escolas da rede municipal de ensino. Concorde que tem feito um trabalho pioneiro e democrático com a eleição dos diretores, e esperamos que esse efeito positivo aconteça em toda a Santa Catarina, inclusive na rede estadual de ensino. Proposição essa que tivemos também há 2 anos, e parece-me que o Estado já está aderindo, inclusive em algumas escolas já está acontecendo isso. Então, aconteceu a posse ontem, alguns diretores foram reconduzidos à sua função, e outros, mais especificamente 10 diretores, estão estreando, estão à frente das escolas da rede municipal de ensino. Então, eu sugiro a esta casa que envie um ofício parabenizando a cada um desse diretor, que tem um compromisso, uma responsabilidade muito grande em realmente conduzir o trabalho nas suas escolas, sejam elas na cidade ou no interior do município, mas um trabalho importante que tem feito aí a rede municipal de ensino. Então fica aqui esse pedido, esta Casa Legislativa. Também quero comemorar a questão importante do projeto de lei de nossa autoria, que foi inclusive premiado em Brasília no final do ano passado, o projeto que dispõe sobre a comercialização, exposição e distribuição de material escolar que contém imagem que estimule violência e exploração sexual no município de Concórdia. Esse projeto, que então foi referência entre os 13 melhores projetos no Brasil, e tivemos a oportunidade de defender esse projeto com a presença dos colegas vereadores que nos acompanharam, e já estávamos satisfeitos, não tão somente pelo prêmio, mas por ter vindo muitos municípios ter buscado a ideia de estar apresentando tal proposição este ano. E municípios de grande relevância, como posso citar a cidade paulista de Piracicaba, através de um vereador que vai estar entrando, então, este ano com o projeto de lei. E ficamos felizes que, também, nesse início de mandato na Assembleia Legislativa, o deputado Nildo de Sareta também estará entrando com proposição semelhante, mas a nível estadual. Então, é uma ação importante. Acredito que esse debate, especialmente a questão da exploração sexual e da violência, é uma forma de a gente tentar minimizar tamanha problemática. Então, queremos aqui comemorar uma ação que partiu aqui dessa Casa Legislativa, que tivemos o apoio de todos os senhores vereadores, se tornou referência no Brasil e agora poderá se tornar lei também em Santa Catarina. E por falar em projeto de lei, só estar, então, já encaminhando que, juntamente com o vereador Gilberto Romani, estaremos apresentando amanhã também um projeto de lei ligado à área ambiental. A gente sabe que essa questão ambiental é tão discutida e tem se trabalhar forte na questão da conscientização, especialmente em inúmeras questões. E acho que tais conscientizações vêm realmente do banco escolar. Então, uma ação importante e um projeto de lei que, juntamente com o colega vereador Romani, estaremos protocolando na casa no dia de amanhã. E, por fim, quero também complementar a presença do nosso
amigo Gilmar, que está sempre aqui presente, presidente do Clube de Xadrez. Obrigado também pela presença. Obrigado. Concedo agora a palavra ao vereador Edilson Massoco. Senhor presidente, demais pessoas, vereadores, pessoas que nos assistem, me permita aqui fazer uma saudação especial ao meu conterrâneo, Gueno, lá da Ervateira Mate Gueno, obrigado pela presença também. Olha, vereador Evandro, uma coisa eu vou dizer para você, aqui ninguém vai dar remédio para morto. Ouvi atentamente a sua nota, como ouvi a primeira nota. E nós não vamos mentir e acreditar na mentira. Uma coisa o senhor esqueceu de citar. Da obra que foi realizada e transferido, então, a rede de transmissão para subterrâneo. Essa não está mais na nota que encaminharam para a imprensa hoje. Na primeira nota citaram que essa obra seria realizada, como está aqui descrito na primeira nota. Eu vou ter a paciência e a calma aqui para poder esclarecer bem a população. A primeira nota encaminhada para a imprensa divulgando que era de 1.800.000, excluíram R$378 mil, dizendo esse projeto seria realizado pelo atual governo, mesmo que a rua não fosse coberta. Ora, eu vou trazer aqui o memorial descritivo da contratação dessa obra. Gente, estou falando com o documento, eu não queria mais falar sobre esse assunto, estava por encerrado, mas me trouxe e me obrigou a falar. Olha o que diz aqui o memorial descritivo dessa obra. Eu vou aqui das finalidades. Artigo 7.1, resumo dos serviços. As adequações na rede de distribuição são necessárias para a construção da rua coberta. Alguém tem dúvida ainda? Está aqui a finalidade da obra. Esses 378 mil vocês não estão contabilizando, estão tentando empurrar a goela abaixo do nosso munícipe. Isso o senhor esqueceu de citar. Bom, o senhor está questionando os R$19.800 que eu citei no dia de ontem, e a nota hoje novamente enviada para a imprensa foi que o projeto, que aliás, com todos os arquitetos e engenheiros, eu acho que é falta de valorização contratar uma empresa para elaborar esse projeto. Profissionais extremamente gabaritados. A nota volta a dizer que o valor foi de 9.900, pois estou com o contrato aqui dizendo que é 19.800. O senhor veio aqui e essa nota hoje diz que é para todos os serviços prestados no ano com a empresa Concorde Engenharia. Olha, eu tenho aqui um empenho, vou trazer mais precisamente, 26/2/2014, empenho 17/44/2014, 19.800. Para que possa ficar mais claro para o nosso munícipe, eu vou trazer aqui quando foi feito o pagamento. Pagamento do empenho 17/44/2014. Ordem 5.858. 23 de maio de 2014. R$246. Na data do dia 11/6, pela adiantada do tempo, não vou citar os números, R$16.183. Na data de 4/9/2014, R$50,55. E o mesmo número, então, 17/44, na data de 5 de setembro de 2014, R$3.319, totalizando R$19.800. Mas, para ficar melhor e mais esclarecido ainda, essa mesma empresa, Concorde Engenharia, recebeu aqui, já empenhado pelo ano passado, R$24.850. Ora, como os 19.800 são para todos os serviços prestados no ano, você já tem aqui empenhado 24.850. Minha gente, quanto à madeira, a nota veio da forma que eu coloquei ontem aqui, vereador Evandro. Nós não estamos questionando os 15 anos que o senhor fala de garantia, é sobre o tratamento da madeira, por isso ela se chama de autoclave. É a garantia que tem a madeira pelo tratamento. Nós estamos questionando a classificação da madeira. A madeira é de 3ª a 4ª qualidade. Uma madeira usada hoje para pallets. Nós não estamos questionando que ela não trabalha, que ela não é de pino. Nós questionamos a qualidade que não está no memorial descritivo. Quanto à espessura que o senhor fala do policarbonato, que a nota foi hoje formada de 0,8, essa espessura está no memorial descritivo como zinco. São 2 telhados, telhado de zinco e policarbonato. Podem ler, está aí o memorial descritivo. Eu convido para ler aqui nessa casa o memorial descritivo. Quando o telhado de policarbonato não fala da espessura do material.
Então, eu só quero voltar aqui e dizer assim, a obra, eu disse sim que ela poderia custar até 4 milhões. 4 milhões pode, até 4 milhões, pode ser 2 milhões e 200, 3 milhões e meio. Agora, eu não faltei com a verdade. Uma placa com 1.584.000. Já passou para 1.800.000 na conta de vocês. E é sim de 2.250.000 reais. Ou melhor, já melhorou, porque até ontem só tinha os 53 mil reais. 30 segundos, por favor, presidente, para concluir. Até ontem só tinha os 53 mil reais da aquisição do material, que é da iluminação interna da cobertura da rua. Hoje já apresentaram mais 15 mil reais, então, que é a instalação. Devagarinho vai aparecendo todos os valores. E devagarinho vamos chegar lá e vai aparecer o valor total. Senhor presidente e mais pessoas que nos assistem, muito obrigado. Concedo a palavra agora ao vereador Rogério Luciano Pacheco. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, pessoas aqui já nominadas, imprensa, senhores desta casa, senhoras e senhores, mas, excelência, vim até essa tribuna, até porque no ano passado, julho, agosto do ano passado, essa casa encaminhou uma moção de autoria deste vereador, assinada por todos os colegas, onde procuramos dar a nossa parcela de contribuição na discussão do projeto de lei 4.487, de autoria do deputado Marcos Vieira, que tratava dessa questão relacionada ao retorno do ICMS aqui para o nosso município. E é um assunto extremamente importante, porque, infelizmente, o nosso município acabou sendo prejudicado, né, com relação a essa questão do retorno do ICMS, porque ele estava sendo... tendo esse retorno com base no custo do produto daqui do nosso município. A gente sabe que o custo do produto ele é muito pequeno, enquanto que um município que não tem, acho que nenhuma agroindústria ou poucas indústrias, estava tendo o maior retorno de ICMS do estado de Santa Catarina, que é Itajaí. Então, isso era um absurdo que estava acontecendo. Por quê? Porque o valor do ICMS que ele tinha, o retorno era com base no valor agregado, que é o valor mais alto, né? Onde que se diz o atravessador, não é o atravessador, mas enfim, quando se exporta o produto para fora do país. Infelizmente, esse projeto de lei, a qual nós encaminhamos uma moção, e acredito que outros municípios aqui da nossa região, que existem agroindústrias principalmente, também deve ter se manifestado, e eu tenho certeza que contribuiu para que esse projeto fosse aprovado pela Assembleia, até porque a imprensa já divulgou isso também, e sancionado pelo governador Raimundo Colombo, alguns dias atrás, e que é importante a gente enaltecer esse trabalho do deputado Marcos Vieira, que vem procurando fazer um trabalho sério, correto, e principalmente defendendo a região do Oeste, né? E a gente sabe que isso vai representar não só para o município de Concórdia, mas principalmente para a região toda do nosso Oeste catarinense, né? Concórdia, se não me falha a memória, pelas informações que eu tive, vai voltar a arrecadar em torno de 2 milhões de reais por mês. Me parece que é essas informações que me passaram, e é um valor considerável, e que eu tenho certeza isso vai contribuir muito, né, para a economia do nosso município e da região como um todo. Então, é bom a gente sempre relembrar esses trabalhos que são realizados aqui nessa casa, mas principalmente também enaltecer o trabalho dos deputados como um todo, né? Nós temos lá o Sareta, o Sopelsa, o Marcos Vieira, que também nos representa, enfim. Eu acho que isso é importante, né, e faz com que a gente continue fazendo esse trabalho aqui nessa casa e cobrando deles lá na Assembleia, como é esse caso desse projeto tão importante que veio ao encontro dos interesses de toda a nossa população. Muito obrigado, senhor. Concedo a palavra agora ao vereador Dirceu Biondo. Novamente, então, cumprimentar o senhor presidente, demais membros da mesa, senhores vereadores, senhora vereadora e demais pessoas que nos prestigiam. Mas é uma brincadeira, senhor presidente, um questionamento aí, eu não sei se eu puder esclarecer até o final da sessão, quanto o senhor negociou os seus cabelos, porque o ônibus disse que estava aqui em cima no Guilherme Rai, foi embora carregado, daí eu não sei, gostaria de saber se foi bom o valor, né? Deixar claro que foi feita uma doação para pessoas daqui precisam. Olha aí, então, temos essa informação. No caso, eu.
Obrigado aí, senhor presidente. Mas, brincadeiras à parte, né? Eu queria, na verdade, fazer um comentário aqui com relação ao novo traçado, que, pelas informações que a gente tem, foi embargado, né? Até estava aqui ontem o Fiorello Ruviaro, que também acho que faz parte do Queimados Vivos, né? E eu, particularmente, né, cada um acho que tem uma opinião, entendo que esse novo traçado, ele não contribui quase em nada para o município de Concórdia na atual situação, do jeito que ele foi feito, né? Pelo novo traçado, se você analisar, tipo, lá da BR-153, pela parte de cima, a declividade é extremamente acentuada, então, quer dizer, o que vai desenvolver nas margens daquele traçado, daquela rodovia? Então, me parece que quando você vai, eu não sou engenheiro, não sou nada, né, mas quando você vai fazer planejar uma nova via, você tem que ver realmente as condições que essa nova via vai trazer de desenvolvimento para o município, né? E a gente sabe que, como aconteceu com o Contorno Norte, quantos empresários que se instalaram ali. Então, eu, sinceramente, não consigo entender. Então, eu entendo que para o município hoje seria muito mais interessante, já que foi embargado, usar esses recursos, que já o governo, de certa forma, já deve ter disponibilizado, já tem em caixa, e duplicar Tancredo Neves. Porque eu vejo agora também, há pouco eu estava vindo um pouco depressa, mas já um novo acidente em frente a um posto ali, mais um motoqueiro estirado no chão. Então, é praticamente todo dia que a gente vê um acidente. Então, com a duplicação aqui da Tancredo Neves, iria trazer mais desenvolvimento, mais segurança para os empresários, mais segurança para os funcionários, e além de melhorar a mobilidade, né, de quem sai e de quem entra. Então, só por esses fatos, acho que já seria o suficiente para que a gente pudesse fazer essa mudança, né, de investimento. É claro que é preciso uma mobilização, eu acho que o Executivo poderia se empenhar nisso também, né, porque é um investimento que está sendo feito no município de Concórdia e interessa ao município, de certa forma, com certeza, né? Então, fazer um estudo em cima disso, eu entendo particularmente que esse novo traçado não vai trazer muito benefício, né? Além de, claro, tirar um pouco do trânsito aqui, mas se nós duplicarmos, não tem problema nenhum de fazer o mesmo trajeto, né? E, além do que, a segurança. Eu me preocupo muito com isso, porque normalmente os motoqueiros são pessoas jovens que acabam ficando com sequelas por resto da vida, né? Então, nesse sentido, eu quero deixar aqui, então, uma sugestão para que a gente possa ver, né? Eu acredito que ainda há tempo, porque não foi feito muitos trabalhos, foi algumas horas de máquina ali, né? E que não traria muito prejuízo com essa mudança. Então, deixo aqui essa sugestão e agradeço, senhor presidente. Obrigado. Bem, ninguém mais... o vereador Romani faz questão de se manifestar, então, portanto, como último orador, lhe concedo 5 minutos. Obrigado, presidente. Senhores vereadores, senhora vereadora, cumprimento os funcionários dessa casa, a imprensa que se faz aqui presente, minha filha Angélica, sou Durante, de uma forma especial o empresário Gueno, lá de Cedebrum, enfim, a todos que nos assistem através via internet também. Mas tenho ouvido atentamente ontem algumas declarações, algumas reclamações, algumas tentando justificar, tentando achar alguns números sobre a questão da rua coberta. Tenho ouvido hoje o líder do governo lendo praticamente na íntegra os números que foi fornecido pelo parte do poder público. E é claro que conta em números, eu posso botar no papel aquilo que eu imagino. Isso serve para mim. Agora, um órgão público e a responsabilidade que tem essa administração, eu duvido você sai jogando números aos 4 ventos que não sejam verídicos. Portanto, temos que tomar cuidado aquilo que nós falamos, porque a imprensa está aí, a imprensa tem divulgado
a fala de um vereador que veio nessa tribuna há 60 dias atrás. Não é muito tempo, e ontem já se contradisse nessa tribuna, aonde que falou que essa obra vai custar 4 milhões para o município. Ontem já disse que é 2, entende? Então nós temos que tomar cuidado, e eu tenho dito ontem, que a população de Concórdia às vezes não merece ouvir algumas coisas que está ouvindo. Nós temos que ter responsabilidade como homem público e eleito com o voto do povo, de vir aqui e falar o correto, a verdade. Temos que ter ética e coerência. E ter responsabilidade. Aquilo que é errado, realmente é errado. Tem que admitir. Está errado. Agora, eu tenho visto tanto falar dessa rua coberta, e eu tenho me posicionado pouco em relação a isso. Mas, se nós pegarmos fazer uma pesquisa na rua, antes do início da obra, e hoje, eu tenho certeza que tem mudado muito a opinião pública das pessoas em relação a essa obra. E como se fala uma obra de um tamanho razoável, é claro que às vezes no meio disso, e isso acontece no governo municipal, no governo do estado e no governo federal, mas com dados e com números, e com certeza vai ter que passar pela aprovação dos tribunais, aditivos em obras, sobra de recurso, falta de recurso. E realmente o que você vê aqui em Concórdia nas obras, inclusive quando são dinheiro do governo federal e do governo do estado, e vou citar construção da barragem, sobrou recurso. O acesso a Presidente Kennedy, no valor de 4 milhões e 800 que era o projeto, sobrou 900 mil reais. Que essa semana o prefeito já estava em Florianópolis tentando segurar esses recursos para ser investido, inclusive na Tancredo Neves, vereador Biondo. Então eu acho que temos que ter ética, coerência e ter respeito com a inteligência da população. É isso que eu peço, e tenho dito ontem na minha fala na primeira sessão, que eu acho que temos que rever às vezes as posturas e os assuntos levantados, que a população espera um bom trabalho de nós aqui nessa casa. Peço mais um minuto, senhor presidente. Ok. Queria talvez pedir às pessoas, vereadores que são ligados ao governo do estado, e possam buscar essa informação, aonde que a empresa que ganhou a licitação, que faz o tapa-buraco, aonde que estão jogando o lixo, o resíduo que sai, onde que estão tirando para fazer o tapa-buraco. Que tenho visto hoje, e eu vi isso propriamente, resíduo de asfalto recentemente jogado em lugares públicos e particulares. Então isso nos preocupa, e eu acho que alguma providência tem que ser tomada. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Em função do horário do pequeno expediente estar expirado, passamos então para a ordem do dia. Do Poder Executivo, projeto de lei número 1/2015, que autoriza o município a celebrar convênios com entidades. Está em primeira discussão e votação o projeto de lei 1/2015 do Poder Executivo. Com a palavra, o vereador Ortigara. Obrigado, senhor presidente. Quero saudar a todos os vereadores, a senhora vereadora, demais pessoas da assistência, servidores, pessoas que nos acompanham via online. Saudação aqui também ao doutor Schmidt, que se faz presente aqui, muito nos honra com a sua presença. Magrão, servidor público municipal, também Ede, do Sindicato dos Servidores, as demais pessoas que sinto também todas cumprimentadas. Mas, senhor presidente, senhores vereadores,
Ocupo esse espaço apenas para fazer algumas considerações. Primeiramente, dizer da importância dessa iniciativa, desse projeto de lei do Executivo Municipal, fazendo, através desse, o repasse de recursos tão importantes para essas várias entidades aqui que estarão sendo contempladas com esse projeto de lei. São no número de 12 entidades. Mas eu queria apenas assim citar três repasses aqui. A importância de R$45 mil que serão destinados à Associação Concordiense de Futsal para a questão da realização da Superliga no nosso município. Um valor importante, tendo em vista a relevância do ato esportivo que será desenvolvido aqui no nosso município, que trará, inclusive, divulgará o nosso município. Temos a certeza para todas as localidades, para o Brasil todo, né, todo o nosso Brasil, inclusive, quem sabe, também com transmissões internacionais desse esporte tão importante que tem sido desenvolvido aqui no município de Concórdia, com grandes investimentos do poder público, mas especialmente também dos patrocinadores dessa modalidade. E eu quero aqui também aproveitar, e não poderia deixar de fazê-lo, dizer da importância dos políticos que nos representam, tanto na esfera estadual como federal, e aqui nesse caso, eu não poderia deixar de citar a importância da atuação do deputado federal Valdir Colato, na ocasião como suplente de deputado, e hoje como deputado eleito e empossado no último domingo, na questão dos repasses de recursos para a Associação Atlética Vila Nova, mais conhecido como quilômetro 111, no valor de R$110 mil, e também da importância de R$110 mil que esse município estará repassando à Sociedade Esportiva e Recreativa Boa Esperança, na comunidade de Boa Esperança. Portanto, apenas, senhor presidente, senhores vereadores, para dizer da importância, então, desses recursos destinados a essas entidades e da participação dos políticos que nos representam em outras esferas, além do município de Concórdia. Era isso, senhor presidente, senhores vereadores, muito obrigado. Continua em primeira discussão e votação o projeto de lei 1/2015 do Poder Executivo. Ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Registrada a abstenção do vereador Djalma Lazzarotti, o projeto 1/2015 está aprovado. Está livre a palavra para o grande expediente. Com a palavra, o vereador Edilson Massoco. Presidente, demais vereadores, pessoas que nos assistem, retorno a essa tribuna, até mesmo disse no dia de ontem que para mim eu iria encerrar esse assunto, iria a rua coberta, mas eu entendo que quando se fala de transparência, e o nosso dever como vereador, além de legislar, é fiscalizar. Realmente, vereador Romani, papel aceita tudo. Agora, vim dizer para mim que papel aceita tudo, estou falando de contratos assinados pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal de Concórdia e empresas vencedoras que participaram do certame na realização da rua coberta. Vir aqui dizer é fácil, papel aceita tudo. Eu quero que vocês venham aqui com base aos contratos licitados e realmente tentam contrapor os dados que estão escritos no contrato que citei no dia de ontem. O meu pronunciamento foi no dia de ontem, e volto nesse momento a falar que estou falando com dados conforme está escrito em contratos licitados. Agora vamos ver. O que é enganar a população e brincar com a sabedoria das pessoas, como o senhor citou aqui, vereador Gilberto Romani? Uma placa lá na frente escrito R$1.584.000? Tudo bem, então.
Vocês dizem que é apenas 1.800.000 e não reconhecem os 378 mil reais gasto na mudança da rede de transmissão para a subterrânea, muito embora o memorial descritivo da licitação, em resumo, diz que a finalidade dessa licitação se dá para poder executar a rua coberta. Qual é o grande problema, então, de nós colocar o valor alto? Quem é que está enganando a população? É o vereador que está aqui trazendo números e dados com base aos contratos licitados? Ou é uma placa exposta aqui na rua com valor informado de R$1.584.000 reais? Respeito a posição de cada um de vocês, de vir aqui, proteger as notas, defender o governo, acho que é a função de vocês mesmo. Agora, nós aqui também não podemos dizer amém perante os números se calar e deixar realmente que o povo seja enganado. Essa placa está enganando a população. Bom, dizer que nós estamos se contradizendo. Vocês já reconheceram 1.800.000, mas a placa continua lá de R$1.584.000 reais. Quem é que está enganando a população? É o vereador que está aqui fiscalizando, ou a placa que está exposta aí na rua? Descumpriram a lei. Tem uma lei aprovada nessa casa, de minha autoria, sancionada pelo prefeito, que obriga o poder público municipal, em todas as obras realizadas com o recurso do poder público municipal, divulgar os valores gastos e colocar placa. Mas uma coisa me chamou a atenção, nem o vereador Romani e nem o vereador Evandro, quando subiram aqui nessa tribuna, falaram da origem dos recursos. Olha, teve vereador aqui da ala governista, por questões de respeito, e não quero ser deselegante, que subiram nessa tribuna quando nós se manifestamos sobre esse assunto, e não estamos aqui dizendo, como disse ontem, somos contra ou a favor da realização dessa obra. Estou aqui exigindo transparência na divulgação do custo real dessa obra. Como disse ontem, o povo paga e o povo precisa saber quanto é que custou essa obra. Mas nenhum desses dois vereadores que subiram a essa tribuna se pronunciaram da origem dos recursos. Quando iniciou essa obra, e aqui nós se pronunciamos, vereadores da ala governista subiram a essa tribuna e disseram que se não fosse pegar esses recursos, por se tratar de um dinheiro carimbado, o município perderia o recurso. Estranhamente agora, essa obra é realizada com recursos próprios. Quem é que está se contradizendo? Esse vereador que está fiscalizando, trazendo dados? Ou aqueles que informam? E mais pessoas ligadas ao governo? Tu tem que a opinião pública aí fora, uma ampla maioria diz, mas Soco, mas tu está questionando a rua coberta, se não tivesse pegado esse recurso, nós perderíamos. Qual foi o Ministério da Cidade que enviou esse recurso? Me informem. Pois eu tenho um pedido de informação, respondido pelo Executivo, de que essa obra foi realizada com recursos próprios. Bom, se o pedido de informação for respondido errado, não é esse vereador que está mentindo. Tudo que tenho falado aqui, tenho falado com dados e com números. E em qualquer instância, não tenho medo de sofrer decoro parlamentar, porque eu consigo comprovar, com dados e números. Eu não vou aqui ler detalhe por detalhe, quanto custou a rede de transmissão, quanto custou pelo projeto de elaboração, quanto custou toda a obra, porque eu já detalhei no dia de ontem. E eu não vejo por que essa falta de coragem, talvez, não sei se seria falta de coragem, ou se queremos esconder o valor real de quanto custou essa obra. O que eu estou exigindo é tão somente que a municipalidade realmente informe quanto foi o custo, e não adianta nós emitir nota, como foi emitida uma nota para a imprensa no dia de hoje, dizendo que os 19.800 gastos com a empresa que elaborou o projeto para a prefeitura foi para todos os serviços, já tem empenhado e pago. Está lá no portal de transparência do cidadão e cada um pode consultar. R$ 24.850. Tem os empenhos comprovados por dia, data e hora. E mesmo assim, esses documentos não têm valor. O que é que tem valor? Papel aceita tudo, mas não documentos que parte do executivo é assinado pelo prefeito municipal de Concórdia e licitação com empresas participantes. Então, o que eu tenho falado aqui, eu afirmo e reafirmo em qualquer instância. Foram todos dados retirados de pedido de informações respondido pelo executivo e de contratos firmados entre a prefeitura e empresas vencedoras das licitações. Mas uma hora informa um valor, outra hora vai lá para a imprensa informando outro valor. Não, eu informei aqui no dia de ontem as cópias dos contratos. Então eu acho que quero dar esse assunto por encerrado, independente que cada um venha aqui se pronunciar. Agora eu quero dizer o seguinte,
Falar em pesquisa, como o vereador Romani disse, acho que não precisa fazer pesquisa, vamos deixar o povo analisar se realmente essa obra vai trazer grandes benefícios para a comunidade. A obra está feita, a obra está linda, toda obra é importante, mas eu questionei e volto a questionar o custo-benefício dessa obra. Tudo aquilo que pode ser utilizado, como foi dito no dia de hoje, pela imprensa também, que vai servir para as pessoas passearem, se divertirem, para fazer show, esse tipo de obra nós já temos um espaço muito melhor que esse, já citei aqui, não vou ser repetitivo, é a minha opinião, que é o Parque de Exposição. Para mim não tem nenhum lugar melhor. Falar em feira de livro, tem um memorial descritivo aqui na frente, um memorial que vai ser aqui os dias inaugurado, que vai ter aí a biblioteca. Falar em feira agrícola, não vou ser repetitivo, mas tem a casa do produtor logo ao lado. Que é um lugar melhor para passear, estacionar, ter segurança de não ser atropelado muitas vezes, sem atrapalhar a trafegabilidade, sem dificultar os estacionamentos que o Parque de Exposição. Essa é a minha opinião, eu não sou contra a obra, mas questiono o custo-benefício. Talvez marcar uma obra para os 80 anos, teria muitas situações, poderíamos zerar aí as filas de consultas, poderíamos zerar filas de exames, podia terminar aquela fila incansável de agricultores esperando por uma hora a máquina. Embaixo dessa rua não vamos consultar pessoas. Embaixo dessa rua não vamos realizar exames. Embaixo dessa rua aqui não vamos resolver os problemas dos agricultores. Embaixo dessa rua aqui não vamos resolver os problemas de estrada que estamos enfrentando. Essa é minha opinião. Se discordo, concordo com essa rua, mas eu questiono o custo-benefício, o que é realmente de benéfico que vai trazer para a nossa população. E isso, vereador Romani, nós vamos aguardar com o tempo. A população vai saber avaliar. Tem pessoas que concordam, acham importante, tem pessoas que discordam, mas o tempo irá se encarregar de realmente dizer se foi uma obra importante para a Concórdia, ou se outras obras com maior importância, que eu cito aí, para mim, obras emergenciais, e não uma obra que para mim não passa meramente de uma estética. Senhor presidente, demais vereadores, pessoas que nos assistem, desculpe eu retornar nessa tribuna, falar sobre esse assunto, mas precisava deixar assim bem esclarecido para que o povo não tenha essa dúvida. E aqueles que ainda se sentirem com dúvidas, meu gabinete está à disposição para quem possa interessar. Tenho cópia dos contratos de todo o serviço realizado e cópia de contratos assinados pelo prefeito municipal e empresas vencedoras nos certames em cada licitação. Muito obrigado. Continua livre a palavra no grande expediente. Com a palavra o vereador Gilberto Romani. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoa já nominada, volto à tribuna, até porque foi citado várias vezes pelo colega vereador, e mais uma vez se contradiz. Há 3 minutos atrás disse que não é contra a obra, mas não concorda. Não sou contra a obra, mas não concordo porque não vai servir para isso, não vai servir para aquilo e não vai servir praticamente nada. Vamos deixar o povo avaliar então. Ponto. Em relação à questão dos recursos próprios, gente, que bom que temos dinheiro para fazer obras. Que bom que o poder público, com a contribuição do contribuinte através dos seus impostos, administra bem e sobra para investir no nosso município. Que bom! Valor da rua coberta, que está na placa. Qual é o valor da rua coberta que está no contrato? 1.580.000. É esse o valor da rua coberta, e é isso que a população tem que entender, inclusive o vereador. 1.580.000 é o contrato que a empresa ganhou para cobrir a rua. É claro que ao redores da rua vai ter melhoria, vai ter que se trocar a rede, vai ter que se plantar uma grama, vai ter que se melhorar a calçada. Se é isso que o povo quer entender, qual é o valor da rua coberta que o senhor vereador tanto questiona? É 1.580.000 reais, que está ali na placa sim. Se é isso que a população quer saber, é esse o valor do contrato, da rua coberta. Ou alguém vai questionar isso? O senhor mesmo diz que tem o contrato na mão? Esse é o valor da cobertura, a rua coberta. Você tem que mudar a rede. É outra obra.
Você tem que melhorar a calçada, é outra obra, mas o valor da rua coberta que o senhor tanto se refere é 1.580.000 que está na placa. Ponto. Mas, senhor presidente, quero também aproveitar esse espaço, esse momento, me associar ao colega vereador Arlan, onde que tem mais uma vez, começa um novo ano com mais uma batalha em relação à telefonia pública, que realmente cada dia é um a menos. E quando eu falo isso, eu quero me posicionar em relação à telefonia rural também. Aonde que hoje nós temos uma agricultura forte, tem agricultores que hoje não é simplesmente mais um agricultor, mas sim tem uma empresa lá com milhares de suínos, aves e vacas de leite. Hoje o telefone não é mais uma estética de luxo para um agricultor, mas sim uma necessidade. E estão enfrentando muita dificuldade em relação a isso, aonde que, por vários motivos, e por falta de interesse das próprias empresas operadoras, de não dar mais manutenção à telefonia, porque vários telefones do interior são com ramais. E as empresas não têm interesse mais disso. E também não estão propondo outra alternativa para acabar com essa. Até que se viesse e dissesse, olha, vamos implantar outro sistema, e essa aqui vai... Não teria problema. O problema é que os agricultores estão preocupados, que esse modelo de telefonia está prestes a acabar e não tem outra alternativa, não tem outra proposta das operadoras. Quero fazer essa colocação e provavelmente nos próximos dias a gente vai estar encaminhando um pedido à operadora que reveja essa situação da telefonia rural em relação a esse sistema que está aí. Porque está servindo bem para os agricultores, mas não está tendo atendimento por parte das operadoras. Então a gente tem essa preocupação e com certeza nos próximos dias a gente vai estar escrevendo, pedindo para as operadoras que olhem com cuidado, com carinho essa situação. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Continua livre a palavra do grande expediente. Com a palavra o vereador Artemio Tigara. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, eu até não iria nem ocupar esse espaço no dia de hoje, mas, enfim, quero aproveitar, já que no calor do debate, falar também alguma coisa, até porque nos pronunciamos por várias vezes em relação à questão da obra da rua coberta. Que bom que o município tem dinheiro para fazer a obra da rua coberta, para fazer as obras necessárias para o município. Mas nós não podemos nos esquecer que nós temos obras do orçamento participativo em atraso para serem entregues, e eu acho que só teríamos aí um argumento: falta de recursos. E tanto isso pode ser verdade, essa minha afirmação, tendo em vista que o município teve que buscar financiamentos no governo federal para a execução de obras de pavimentações das ruas da nossa cidade e também de outras obras, aquisição de máquinas agrícolas, por exemplo, através de financiamentos. E não podemos aqui realmente admitir que se falte com a verdade, que se tente de alguma forma, num discurso mais acalorado, iludir o nosso munícipe, a nossa população, o nosso cidadão que trabalha, produz, paga tributos e quer saber realmente onde o dinheiro está aplicado. E eu entendo, Romani, as suas colocações em defesa do Executivo. Aliás, eu disse ontem e volto a repetir aqui. A questão de ser prioridade ou não da execução dessa obra, essa discussão já está superada. Muito embora, realmente, quando nós discutimos esse assunto nesta casa, nos foi afirmado de forma categórica aqui que o recurso realmente seria um recurso, dinheiro carimbado, que só poderia ser investido nesta obra. Então, faltou-se com a verdade. Não tínhamos os recursos e anunciamos que a obra, até para justificar naquele momento para os cidadãos, de que o projeto
seria executado com recursos do governo federal, e que o dinheiro era carimbado, portanto, para tentar naquele momento em que, como Vossa Excelência mesmo disse, muitos dos nossos munícipes estavam desgostosos com a ação do Poder Executivo em realizar uma obra que não era prioridade, enquanto tínhamos tantas outras prioridades. É claro que com a execução da obra, eu hoje vejo uma obra bonita, acho até que a Rua Coberta está bonita. Quanto à sua utilidade, os retornos que isso trará ao município, o tempo dirá. O tempo dirá. E eu quero crer que agora, nesse momento em que nós estamos vendo a obra sendo concluída, é claro que nós vamos achar que a obra está muito bonita. Agora, eu quero aqui, e me parece, que com o passar do tempo também, vereador, como agora muitos estariam aprovando a realização da obra, porque realmente está bonita, daqui a pouco, quando nós nos dermos conta de que o custo-benefício, seja o retorno que isso trará ao município, talvez não seja aquilo que está se propagando pela administração municipal, o povo dirá, realmente, alguém tinha razão, essa obra não está alavancando, projetando o nosso município, alavancando o município como uma expressão, trazendo turismo, porque eu digo para vocês, a cobertura da rua por si só não trará recursos, benefícios, incremento econômico ao nosso município, desenvolvimento social ao nosso município, porque entendo que ela apenas trará, para alguns, mais uma oportunidade, e eu diria nem tanto de lazer, porque para você desenvolver o lazer aí, você vai ter que fechar o trânsito dessa rua, em determinados momentos. Aliás, já fizemos indicações nesse sentido, e o vereador Comaceto, que não está presente nesse momento, quando fala-se de ciclovias, em que nós indicamos aqui que fosse determinado para que os sábados à tarde e aos domingos, nas ruas Marechal Deodoro, Doutor Maruri, Adolfo Conder, já que elas são dotadas de 3 vias de rolamento, que uma delas fosse destinada para ciclovia, no sábado à tarde e no domingo. É um custo, gente, irrisório comparado com a Rua Coberta, e que traria grandes benefícios à nossa população. E quem sabe poderiam até aproveitar agora, inclusive, fechar esta rua, então, aos sábados, à tarde e aos domingos, para que os cidadãos possam realmente utilizar-se dela como uma forma de lazer, entretenimento, para que as pessoas agora perguntam para vocês. Não temos a infraestrutura que é banheiro público, não temos uma lanchonete, não temos um restaurante, não temos uma banca de jornais e revistas. Então as pessoas vão fazer o quê debaixo de uma cobertura? Tantos outros lugares mais aprazíveis para você ir com a sua família, para curtir os seus filhos bons momentos, do que debaixo de uma cobertura. Lhe concedo a parte, vereador Massoco, apenas para que possa utilizar. Desse momento eu tenho mais 2 assuntos que eu gostaria de abordar posteriormente. Pois não. Vereador, primeiramente, muito obrigado. Só endossando um pouco as palavras, que foi dito pelo vereador Romani que temos sobras de recursos. Realmente, só para aumentar um pouco o debate, vereador. Foi aprovado nessa casa um empréstimo em dezembro de 2013 de 8,5 milhões, com juros de 6%, para realizar aquelas obras em atraso, orçamentos participativos, sendo que pavimentação, uma vez que tinha recurso por região, desapareceram, para ser pago em até 20 anos. E vão receber dos moradores 66% em 36 meses. Vão fazer caixa ainda, estão com tanto recurso que estão precisando fazer caixa dessa maneira. O que eu falo aqui da placa, só para concluir, vereador, aí a placa que está aí fora do 1.584.000, ela é tão somente para estrutura metálica e cobertura. Agora, seria fácil, foi feito 5 licitações para poder terminar essa obra. Se cada licitação tivesse posto uma placa, não custava nada e o valor real estava exposto aí fora. Esse é o nosso questionamento. R$1.584.000, sim, é o custo com a cobertura e estrutura metálica. Mas tudo aquilo que eu citei não tem nenhuma placa. Foram licitadas, tendo em vista a rua coberta. Mas não foi exposto nenhuma placa divulgando os valores. Muito obrigado. Obrigado, vereador, pela sua contribuição na divulgação de mais essas informações. Mas eu quero dar, realmente, por encerrado esse assunto da questão da rua coberta, e quero trazer aqui 2 assuntos que eu considero, assim, relevantes, e esses, sim, importantes para o município, e um assunto que, inclusive, vem de encontro ao país todo, que se trata do Código de Endereçamento Postal Rural. Uma reivindicação das entidades contábeis de Santa Catarina, e aqui eu quero citar a Federação dos Contabilistas do Estado de Santa Catarina, juntamente com os sindicatos que representam as empresas de contabilidade, juntamente também
com o Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina, em que encaminharam um documento à empresa de Correios e Telégrafos, e essa respondeu dizendo que está em estudo a implantação do Código de Endereçamento Postal Rural, o qual irá, com certeza, contribuir em muito para que as correspondências cheguem em todas as localidades, em todos os recantos e do interior do nosso município. Mas apenas para também aqui, e falar também de obras importantes, eu gostaria aqui de pedir ao líder do governo e à bancada governista, enfim, nós temos problemas que são debatidos, trazidos a essa casa e não tem solução, e que contribuiriam de sobremaneira com todos os usuários, por exemplo, das vias públicas do nosso município. Nós temos muitas ruas que não tem placa indicativa de nome da rua, e os Correios têm reclamado que as correspondências não estão sendo entregues porque os carteiros não conseguem localizar essas vias. Então nós precisamos, essa sim é uma obra importante e barata, nós já fizemos indicações nesse sentido, tanto na cidade quanto no interior, para que se providenciem placas indicativas em todas as vias públicas do nosso município, para que possa orientar não só as empresas, os Correios, mas as empresas de comércio que enviam suas correspondências, as empresas jornalísticas que fazem entregas dos seus jornais impressos para as residências, que muitas vezes não conseguem encontrar o morador, porque não encontra a rua, não sabe qual é a rua. Existe um nome da rua aprovado nessa casa e não tem lá uma placa indicativa dessa via. Então é importante que sempre que se aprove nessa casa a indicação de um nome de rua, prontamente o executivo, aprovado, sancionado essa lei, providencie que alguém vá lá e coloque a placa indicativa desta rua. Isso sim é um trabalho importante e necessário para que possa beneficiar e contribuir com a mobilidade urbana, com o bem-estar social, econômico, enfim, com todas as pessoas que transitam pelo nosso município, sejam eles residentes aqui ou não residentes aqui, os que vêm de fora principalmente, que ficam completamente perdidos, andando de um lado para o outro, tentando se localizar, encontrar uma pessoa, um comércio, uma empresa, um determinado local, um determinado endereço. São obras pequenas, mas importantes para a nossa população e para todos os que fazem uso das vias públicas do nosso município. Senhor presidente, senhores vereadores e mais pessoas que nos acompanham, o meu muito obrigado. Já que o nobre vereador citou o nome do vereador Vilmar Comaceto, é justo colocar aqui que eu mesmo participo de uma audiência pública no Sintrial. Na ocasião, o plano diretor está sendo discutido, apenas justificando a sua ausência aqui. Continua livre a palavra do grande expediente. Bem, ninguém mais querendo se manifestar, antes de encerrar a sessão, convoco todos os vereadores para que amanhã, às 16h30, estejam presentes para a gente discutir aí assuntos relevantes, inclusive as comissões, né? Para que possamos, então, resolver de vez essa situação. Então, às 16h30, todos presentes aqui no plenário. Encerro a presente sessão e convoco os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária, no dia 4 de fevereiro, nesse mesmo local e horário. A todos os presentes e quem nos acompanhou, tenham todos uma boa noite.